Olá a todos, vamos começar então mais uma aula da disciplina de Organização do Trabalho Científico, OTC. O nosso conteúdo hoje é sobre fichamento, resumo e resenha. Esses materiais que nós vamos utilizar na aula hoje foram cedidos pela professora Ana Carolina Nunes Amaral, professora do IESA. Bom, vamos iniciando. Começando então sobre fichamento. O que é um fichamento? Fichamento, ele é um registro dos estudos de um livro ou de algum texto, de algum artigo, etc. O fichamento ele é utilizado porque ele facilita a execução dos trabalhos acadêmicos, ele permite a assimilação dos conteúdos estudados. O fichamento é basicamente o arquivo do texto que você lê contendo uma referência e o que você entender do conteúdo do texto de uma obra, de um texto ou de um tema. Não só isso, mas é também uma forma de estudar ou de assimilar, né, criticamente os melhores textos. Então, nesse sentido, né, o fichamento é uma maneira muito pertinente, né, muito boa de se manter um registro de tudo que você lê. Né? Depois que você fizer um bom fichamento de um texto ou de um livro, né, você não necessitará recorrer ao texto original em todo instante. E bastará só recorrer ao que tiver necessidade, né, maior precisão, que você precisar rever no texto ou reconstruir algum conceito. Então, dessa forma, fará com que você ganhe mais tempo. Né? E durante o processo de fazer o fichamento, você pode adquirir uma compreensão muito maior do conteúdo do texto. O fichamento ele é muito utilizado quando você vai elaborar um artigo científico, vai fazer um TCC, vai fazer algum trabalho de sala de aula, né? Em que você lida com muitas citações, né? Com muitos trabalhos. Então, por exemplo, se a gente fizesse um trabalho agora sobre, deixa eu ver aqui, um tema atual, né? O sistema eleitoral brasileiro, né? E o sistema eleitoral norte-americano. Então, qual que seria o primeiro passo para você estudar esses dois temas para você elaborar um artigo? Elaborar um trabalho, um TCC, que seja. Né? Bastaria apenas você... Minha câmera não está ligada, né? Bom, vamos seguindo. Bastaria simplesmente você começar a procurar temas sobre o sistema eleitoral brasileiro e norte-americano em fontes de pesquisa, né, como no portal da CAPES Periódicos, procurar lá no Google Acadêmico, fazer buscas em livros, né, na biblioteca. Então primeiramente você vai fazer uma busca sobre esses temas nesses lugares. Né? Depois que você encontrar uma quantidade X, né, de trabalhos, né, de artigos, de livros, né, textos que permitem você estudar, né, você vai separar esses materiais, né, ou os que você encontrar na internet, você vai fazer o download, que você vai pegar na biblioteca, você, né, pega emprestado da biblioteca e leva tudo para sua casa, né? E aí você vai começar a anotar as principais informações que serão necessárias para você escrever o seu trabalho sobre essa comparação do sistema eleitoral brasileiro com o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? E aí o fichamento ele é excelente para você anotar esses pontos chaves desses textos, né? Para você utilizar no seu trabalho. E aí você ganha muito tempo com isso. Então, nessa forma, né, a gente pode dizer e pode afirmar, né, que o fichamento é um recurso didático utilizado por vocês, estudantes, utilizado também por pesquisadores na construção de um próprio conhecimento. Alguns professores eles solicitam, né, dos seus alunos fichamento de livro, artigo, né, com o objetivo de desenvolver a capacidade da leitura, da apreensão das ideias propostas dos textos lidos. Então, aqui no curso de Geografia vocês vão ver muito disso. Né? E, portanto, né, faz necessário, né, que você compreenda, né, o que é um fichamento, né, e aí a gente vai ver quais tipos de fichamento existem e onde que a gente aplica eles.
Bom, então como fazer um fichamento de texto? Né? Eu já tinha falado para vocês antecipadamente, mas aqui no passo a passo aqui, né? Então, para fazer o fichamento de uma obra ou texto, né, você deve, primeiro, ler o texto inteiro uma vez ininterruptamente, tá? Então, depois daquele momento que eu falei para vocês, você vai na biblioteca, pega lá os livros que te interessam sobre o tema que você quer escrever um artigo, ou seu TCC. Vai lá na internet, no site do Casos Periódicos, né? Vai no site do Web of Science, vai no site da Cielo, do Google Acadêmico, né? Você coleta todas essas informações. Agora você começa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o texto, né? Vai ler ele de uma só vez, né? Ininterruptamente. Segundo, faz isso com todos os textos. Segundo, leia o texto novamente, tá? E comece a grifar. Sabe aquelas canetinhas verdes, né? Que permitem você grifar, né? Tem verde, tem laranjado, etc, né? Grifa também com a caneta por baixo, né? Tanto faz, né? Grifa. Né? Aí vocês vão fazendo as anotações, procurando entender o que o autor quer dizer em cada parágrafo, né? Pegando aquelas ideias. Lembra quando a gente fazia, quando a gente fez no início da nossa disciplina, aquelas estruturas de texto, né? Aquelas análises estruturais do texto? Eu sempre marcava ali as principais informações do que cada parágrafo dizia ali, né? E nesse caso do fichamento, vocês vão pegar, né, as informações que estão descritas naqueles parágrafos ali, né? Que tipo de informações? Citações, as ideias, né? Para facilitar o destaque, né, das informações que você quer pegar, né? Você quer garimpar desse artigo que você está lendo aí para colocar no seu. E o terceiro é elaborar o fichamento. Bom, quais são os tipos de fichamento? Né? Os arquivos de fichamento podem se compor de arquivos de resumo, opinião, citação e de arquivos simplesmente bibliográficos, dos livros, textos lidos, né, ou que se devem ser lidos. Para facilitar, vamos definir os tipos de fichamento. Então, o primeiro tipo de fichamento, o bibliográfico, a citação, o resumo e opinião. Bom, o fichamento bibliográfico vamos seguir aqui, né? Com a dificuldade de se ter uma biblioteca domiciliar, né, surge a necessidade de se fazer o levantamento bibliográfico. As fichas bibliográficas são as que registram as informações bibliográficas completas e as anotações sobre os tópicos da obra, as palavras-chave e a temática do texto. O primeiro passo de uma pesquisa bibliográfica é fazer um levantamento bibliográfico nas bibliotecas ou artigos de internet que se tem acesso, montando para isso seu próprio banco de dados bibliográfico. É aquela historinha que eu contei para vocês. Tá? O uso do arquivo eletrônico, Word, Excel, Access, facilita a catalogação desses dados, oferecendo assim maior rapidez na localização e transcrição dos dados. Tá? Isso aqui é uma forma de você descrever, né, usar o Word, o Excel, o Access, nunca usei esse aqui, mas são formas para você inserir essas informações sobre as anotações dessas obras, desses textos, desses artigos, as palavras-chave, a temática, etc. Como que é um exemplo de fichamento? Olha só, isso aqui é um exemplo básico, né, de como que deve ser um fichamento. Tá? É simples, veja isso. Então você tem que ter aqui, tem que separar um cabeçalho, a parte de texto e a parte de localização da obra, ou a fonte, onde você adquiriu. A fonte, né, isso aí, né, a localização da obra ou fonte. Então, aqui, no cabeçalho, tenha em mente que você tem que colocar as informações de citação bibliográfica completa, ou seja, aquelas referências com o nome dos autores, os títulos, tá? O título, né, do texto, do artigo que você estudou. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte. Aqui na parte, né, de baixo, né, sobre o texto, você vai inserir as informações que você coletou, né, as informações necessárias para um tema que você está estudando. Né, citando como exemplo aquele exemplo lá do sistema eleitoral brasileiro e o americano, norte-americano.
Então, aí você vai colocar essas informações que você acha imprescindíveis desses textos que você estudou sobre esses temas para colocar no artigo que você vai escrever. Então, você vai colocar nesse espaço aqui. E aqui você vai colocar a localização do texto, né, do livro, do artigo. Exemplo. Olha só como que ficou estruturado esse aqui, ó. Ele inseriu o nome, então o nome do artigo, né? Esse aqui é um artigo, deixa eu ver, é um artigo publicado em Anais. Olha só como que ficou bem descrito dele aqui, ó. Ficou bem bacana, ó. Nome: delimitação das potenciais áreas de recarga subterrânea da bacia hidrográfica do rio Jacarecica. Esse aqui deve ser o fichamento de número 3 dessa pessoa. Então, depois ele colocou aqui os autores. Então, Neto, Chagas, Jesus Sobral, Júnior. Tipo, são anais. Onde foi publicado? No terceiro encontro de recursos hídricos em Sergipe. Qual ano? 2010. Qual local? Aracaju. Qual que foi o resumo desse trabalho? Então, ele foi lá, pegou o resumo e colocou aqui. As palavras-chave. Inseriu aqui água subterrânea, Sistema de Informação Geográfica, SIG e Hidrogeologia. Procedimentos metodológicos. Isso aqui são as fórmulas, né, que foram utilizadas como procedimento lá do material e métodos, tá? Então, esse AR deve ser... não faço ideia do que deve ser o AR, né? Talvez aqui explique alguma coisa. Tá? Mas é algo para se obter um resultado em que você cruza informações de geomorfologia, de hipissometria, de declividade, CS, eu não sei se é algo de conservação, de uso do solo e geologia. Tá escrito aqui, gente. Ó, AR, valor do potencial de recarga. Então, geomorfologia, hipissometria, declividade. CS é classe de solo, tá aqui, ó, classe de solo, o uso, né, do solo e geologia. Quais são as variáveis que ele estudou nesse trabalho? Foram essas aí que a gente citou acima, né? Então esse aqui é um exemplo de fichamento bibliográfico, só que ele não utilizou, não coletou informações do texto, né? Ele colocou informações chaves, né, do texto, né, do livro, do artigo. Segundo, o que é o fichamento de citação? Esse aqui é o que eu estava me referindo para vocês, né? Que mais se adequa a esse aqui, ó. Ele é o tipo de fichamento que vai ser composto por citações do próprio autor da obra lida, ou seja, é a transcrição literal do texto. E após a leitura sistemática da obra, né, após você fazer uma leitura bem complexa, né, complexa não, bem detalhada, né, ter lido uma, duas vezes, você vai sublinhar as frases, os parágrafos, as partes que expressam a ideia principal do autor. Vai inserir também partes que possam ser escritas no seu trabalho, né, no seu artigo, no seu TCC. Então, enfim, são partes da obra de algum outro autor que podem ser utilizadas no seu trabalho. Tá? Você vai fazer isso para citar esses outros autores. Tendo cuidado de abrir e encerrar a citação com aspas, tá? E indicar a página da qual se fez a transcrição. Esse aqui é muito importante, porque se você não fizer isso, você vai estar cometendo plágio. Tá? Quando se fizer supressão de alguma parte de uma obra de outro autor, deve-se indicar tal supressão com reticências entre colchetes. Lembre-se também que, se caso seja utilizada a citação direta, utilizar as aspas. Tá? Então, aquele caso de citação direta e indireta, né, e citação de citação, tem que ter muito cuidado aqui. Exemplo aqui, olha só, como que foi feito. Nessa mesma ideia, ó, cabeçalho, citação da obra, a transcrição, né, as informações que você coletou, e aqui embaixo alguma informação sobre o texto, livro, o artigo. Nesse caso aqui, ele colocou aqui, ó, os autores, né, e o cabeçalho, né, contendo aqui a referência do trabalho, né. Então, foi coletado aqui informações de um trabalho. Essa citação aqui provavelmente é de um livro, né, que a gente sabe que quando é livro, o nome do livro está em negrito. E quando é livro também tem que ter a cidade, 2 pontos, e a editora, né? E depois o ano.
e pode colocar a página no final aqui também. Então, olha só. Então, foi Maria Amélia de Almeida Telles, Breve História do Feminismo no Brasil, em São Paulo, Editora Brasiliense, 1993. Então, quais foram as informações que a pessoa coletou aqui? Então, olha só. Abriu aspas e coletou. Então, olha só. A citação transcreveu exatamente como estava lá na obra dessa Maria Amélia de Almeida Telles. Então, abriu aspas, escreveu: uma das primeiras feministas do Brasil, Nise Augusto, defendeu a abolição da escravatura ao lado de propostas como educação, emancipação da mulher e instauração da república. Fechou aspas e colocou a página. Tá? Justamente para a pessoa ter acesso direto à página onde ocorreu essa transcrição aqui no texto dessa Maria Telles. Bom, aqui embaixo ela fez uma outra, retirou, né, uma outra citação do texto dessa Maria Telles. Colocou aqui a página também. Beleza. A gente vê que é um livro, né, observando até as páginas. Ó, a página 30, página 132. Não tinha nem como ser um artigo, né? Nenhum artigo tem... Acho que não tem nenhum artigo tão grande assim, né? Uma citação com supressão. Veja o que é esse caso aqui que eu tinha falado para vocês nesse momento aqui, ó, quando fizer citação com supressão. Então, primeiro, vai lá, coloca lá o cabeçalho, né? Então, Agnes Heller, autor. O Cotidiano e a História, quarta edição, São Paulo, Paz e Terra, 92. Então, aqui tinha que estar em negrito, né? Porque é um livro. Se a gente estivesse colocando aqui na referência para livros. Beleza, vamos ver o que é essa citação com supressão. Então, o autor achou interessante, olha só, um parágrafo bem grande. Né? Tem um parágrafo bem grande lá, que deve ter, por exemplo, umas 10 linhas. Só que o que interessa para ele, dentro desse parágrafo, é o que está escrito aqui. Ó. E uma parte que não interessava a ele, ele suprimiu. Então, o que ele fez? Ele abriu o colchete, colocou os 3 pontos e fechou o colchete. Tá? Então, foi isso. Então, o que era importante ele deixou aqui, olha só, com as aspas certinho. O que não era importante ele colocou aqui, ele suprimiu colocando o colchete e as reticências. Ele menciona aqui, ó, quando é uma observação, né? Quando a citação passar de uma página para outra, né, deve-se conter um número das duas páginas, né? Exemplo, né, página 325, página 326. Aqui seria o caso aqui, ó. Por exemplo, se essa citação aqui passasse de uma página para outra, né, e fosse, por exemplo, no final de uma página, no final da página 19, tivesse esse restante da página 20, você tinha que colocar aqui, ó, P19-20. É só isso, essa observação. Bom, terceiro, fichamento de resumo. Ele é a apresentação sintética, clara e precisa do pensamento do autor. A apresentação das ideias principais das teses defendidas, tá? Do autor. Tá? Não é uma cópia dos tópicos, tá? Nem a exposição abreviada das ideias do autor, bem como também não é a transcrição. É uma ficha não muito longa, mas traz todos os elementos necessários para a compreensão do texto. O autor da ficha vai pôr a sua compreensão do texto usando seu próprio estilo, tá? Não se afastando jamais das teses originais. Então, você vai fazer um resumo, não fugindo da compreensão do texto, da lógica do texto, a lógica do autor, tá? E vai fazer esse fichamento. Então, resumo é a condensação fiel das ideias contidas em um texto, é uma redução do texto original. Aqui não cabem no fichamento, né, de resumo, comentários ou julgamentos seus, né, seus julgamentos pessoais a respeito do que está sendo resumido, tá? Você não vai fazer isso. Muitas pessoas fazem o fichamento de resumo de maneira errada, apenas produzindo partes ou frases do texto original e elaborando à medida que leem. Não é. Então, você tem que fazer uma leitura completa, retirar as partes principais para que você escreva um fichamento de um resumo que outra pessoa consiga ler e entender, compreender qual foi a ideia do texto original. Tá? E você não pode alterar a ideia principal do texto. E é isso, né? É o que essa última frase aqui
estava dizendo. Então, um exemplo aqui, né? O mesmo trabalho aqui da Maria Teles. Então, que o trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na própria vivência nos movimentos feministas, como relato de uma prática. A autora divide o seu texto em fases históricas compreendidas entre Brasil e colônia, até os anos 75, em que foi considerado o Ano Internacional da Mulher. A autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a luta por creches, violência, participação em greves, saúde e sexualidade. Tá? Esse aqui é um exemplo. Por fim, o fichamento crítico. Tá? Também chamado de fichamento de comentário analítico. Né? Ele é o tipo de ficha em que o estudante, né, o pesquisador, vai além de descrever o conteúdo da obra lida. Ele interpreta, incluindo uma crítica pessoal às ideias expressas pelo autor da obra. O fichamento crítico é base, juntamente com o de resumo, para a construção de resenhas. Tá? E Lakatos e Marconi, no trabalho publicado em 2003, provavelmente é um livro, tá? Afirmam que o fichamento crítico pode apresentar um comentário sobre a forma pela qual o autor desenvolve seu trabalho no que se refere aos aspectos metodológicos. Então, basicamente, é quase uma resenha, né? Só que é bem mais conciso, né? Então, o fichamento crítico é uma análise crítica do conteúdo, tomando como referencial a própria obra. É uma interpretação de um texto obscuro para torná-lo mais claro. É a comparação da obra com outros trabalhos sobre o mesmo tema e a explicitação da importância da obra para o estudo em pauta. Então, veja aqui, continuando aquele exemplo do trabalho da Maria Teles. Então, veja só como que se escreveu esse fichamento crítico. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias colhidas por meio de livros, revistas e depoimentos. Então, esse aqui foi um método que ela utilizou. A abordagem é descritiva e analítica. Aborda os aspectos históricos da condição feminina no Brasil a partir do ano de 1500. A autora descreve em linhas gerais todos os processos de lutas e conquistas da mulher. Bom, sobre o modelo de fichas, né? Com o uso do computador, a confecção de fichas ficou mais simples. Sugerimos um modelo que é básico e que pode ser adaptado tanto para e-mails eletrônicos como no uso tradicional das fichas de cartolina. E antigamente a gente tinha que ir na papelaria comprar esses materiais as fichinhas, né, os fichamentos, né, que alguns já vinham assim, ó, com assunto, tema, número da ficha, a referência bibliográfica completa, conforme as normas da BNT, o texto, espaço para você colocar o texto na ficha, o tipo de fichamento, né, se ele é o crítico, etc. E a biblioteca que se encontra essa obra, né, o local de publicação, a fonte. Né? Então, antigamente tinha isso aqui, que você comprava um pacote, né? Vinha com 20 folhinhas dessa aqui, né? Hoje em dia você pode até criar no computador, né? Você pode fazer isso à mão também, quando não tem condições de ir na papelaria, né? Etc. Ou fazer no próprio computador. Bom, então aqui a gente encerra essa primeira parte sobre o fichamento, tá? E agora a gente vai falar sobre resumo e resenha, tá certo? Então, o que é um resumo? Resumo é uma síntese organizada, todavia resumimos não apenas para diminuir o texto, mas para que nesse processo deixemos claras as ideias principais ou globais desse texto. Ou seja, fazemos isso para ganhar tempo. Tá? E quem lê um resumo, ele lê para ganhar tempo. Ele já tem uma ideia clara de como o trabalho, né, um artigo, um TCC, uma dissertação, uma tese, foi elaborada. Qual que é o conceito de resumo segundo Ferreira? Né? E segundo o dicionário Aurélio, né? É o ato ou efeito de resumir a exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das características gerais de algo, extrato, síntese, sinopse, sumário. É a apresentação concisa do conteúdo de artigo, livro, etc. Aquilo que se representa
Aliás, é aquele que representa, ilustra ou traz em si as principais características de algo maior. O que seria esse algo maior? Seria o artigo, a tese, o TCC, tá? Segundo a NBR 6028 de 2003 da BNT, resume a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Por exemplo, você está com um artigo científico, né? Quais são as informações, quais são os pontos relevantes desse artigo? Introdução, material e métodos, resultados de discussão e conclusão. Então, o que seria um resumo? É você extrair os pontos mais relevantes, né, de cada um desses tópicos aí. É como a gente viu quando a gente fez a análise estrutural daquele artigo das ilhas de calor. Esse é um exemplo, né, de um resumo num artigo científico. Então, ele é um instrumento valioso de estudo e na elaboração final do trabalho. Ao fazer um resumo, é importante ler o texto mais de uma vez, destacar, né, o assunto do texto, o objetivo do texto, a progressão em que elas se sucedem, as metodologias do trabalho. Eu acrescentaria aqui os resultados de discussão, depois aqui as conclusões do autor do texto. O resumo ele tem que ter uma linguagem objetiva, tá? Bem clara, objetiva. E deve evitar repetições de frases inteiras do original. Quais são os elementos necessários no resumo? Então, muito importante, uma linguagem objetiva e impessoal. As frases são compostas com verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Exemplo: o livro Introdução à Linguística da Enunciação apresenta, tá? Então, apresenta as teorias em que são a base da pesquisa linguística, tá? Olha aqui o verbo, né? Como que tá essa frase aqui, ó. Tá? Então, veja só, tá no presente, né? Então, o livro, né? Ele apresenta, né? Os pensadores consagrados como Charles Bailey, Emily Benveniste, Mikhail Bakhtin, entre outros, têm suas ideias destrinchadas e analisadas de modo comparativo, com a preocupação de formular um modelo de linguística de enunciação. O livro contribui, brará, brará, existente, né? Então, vocês estão vendo aqui a linguagem que foi apresentado, né? Não tem nada aqui de eu acho que o livro está mencionando sobre isso, né? Então, olha só, a terceira pessoa, né? Então, apresenta os pensadores consagrados, o livro contribui, né? Vê o verbo aqui, apresenta, né? No presente, certo? Vamos lá, quais são esses exemplos? Estão de voz ativa, voz passiva, primeira pessoa, terceira pessoa. Então, o que é a voz ativa, né? Então, veja só, o que é o certo e o errado. Ó, o livro Introdução à Linguística da Enunciação apresenta as teorias, tá? Então, a voz ativa, tá? O jeito correto. O que seria na voz passiva? No livro Introdução à Linguística da Enunciação são apresentadas as teorias, tá? Então, tem que ter voz ativa, tá? Olha só como que está o verbo aqui, ó. No presente, mas está com a voz ativa. Tem que estar em primeira pessoa. Desculpa, né? Não pode estar em primeira pessoa. Né? Então, olha só. Apresento em introdução à linguística da enunciação da teoria. Isso aqui está errado. Né? Tá errado. Como a gente tinha dito lá, tem que estar na terceira pessoa. Então, do jeito que estava lá. O livro Introdução à Linguística da Enunciação apresenta. Então, o livro, ele, né? O livro, né? Esse aqui é o jeito correto. Né? Então, olha só. Esse caso aqui, né? Tá certo ou tá errado, né? Olha só, nós observamos, né? Vimos, não, isso aqui está errado, né? Olha só, tem até um X aqui, ó. Embora esteja aqui, nós observamos, né? Vimos, tal. Não, pessoal, isso aqui não pode ser dessa forma, porque, né? Você não vai apresentar, você não vai descrever algo um relato que você observou, né? Então,
tá errado, né? Então, vimos que esse livro, não, tá errado. Quais são os outros elementos necessários no resumo? Então, não cabem no resumo comentários ou julgamentos pessoais a respeito do que se resume, tá? Então, resumo não cabe nenhum tipo de julgamento pessoal, nenhuma crítica, tá certo? É resumo, é aquilo ali do texto que você leu, tá? Sem incluir nada de comentário pessoal, nem julgamento, nem nada. Resumir não é reproduzir partes ou frases do texto original, devendo ser constituído de um só parágrafo. Quando é um resumo de um artigo, né, geralmente algumas revistas pedem aí 250 palavras de limite, né? Então geralmente fica aí tudo em um parágrafo, né? Tudo juntinho, né? Mas quando não é nesse caso, né, você pode resumir a forma de texto com vários parágrafos. E ele deve ser compreensível por si mesmo, tá? Então a pessoa que lê ela deve entender a ideia de todo o texto, resumido. O que ele difere de resenha? Para a gente finalizar aqui nossa aula, né? O que o resumo difere de resenha? Aqui na resenha é o mais legal, porque aqui você pode inserir uma avaliação crítica, tá? Então veja só, caso queira inserir valores de julgamento no texto, deve-se fazer uma resenha, né? Ou um resumo crítico. Resenha ou resumo crítico, né? É a mesma coisa. A apresentação do conteúdo de uma obra acompanhada de uma avaliação crítica, né? Então isso aqui é resenha, apresentação de conteúdo de uma obra acompanhada de uma avaliação crítica sua, tá? Na resenha deve-se expor o conteúdo da obra para posteriormente desenvolver uma apreciação crítica do conteúdo, da disposição das partes, do método, de sua forma ou estilo, e se for o caso, da apresentação tipográfica, formulando um conceito do livro. Seria esse tópico aqui, né? Então, por exemplo, você vai fazer a resenha de um artigo. Vou pedir para você fazer a resenha de um artigo. Então, você vai começar lá pela introdução, né? E aí você vai descrever as informações, vai fazer um resumo, tópicos de resumo sobre algo que te chamou na introdução. E, juntamente com esse resumo, você vai apresentar as suas críticas sobre aquilo que você chamou a atenção, tá? Então, a resenha, né, ela tem que sempre vir, sempre não é muito uma palavra adequada, né, mas a resenha ela tem que vir com a parte do resumo, né, então você deve deixar claro qual foi a informação original e a partir disso você fazer a sua avaliação crítica, tá? Isso é fazer resenha, então você partiu lá para o material e métodos. O autor utilizou o método tal, igual no texto da Ilhas de Calor, né? Ele utilizou tal método, tais imagens, tais dados secundários, tais dados primários, foi na cidade tal, né? E aí depois você vai fazer a sua avaliação. Ele fez isso nessa cidade tal, porque é uma cidade considerada importante, mas ele poderia ter feito uma cidade mais próxima ali. Você pode até sugerir algumas outras fazer algumas sugestões, né? No resultados em discussão, você pode fazer a mesma coisa, né? Inserir alguns resultados da pessoa que ela obteve ali e você pode discordar dessa pessoa, você pode complementar essa informação dessa pessoa, tá? E assim sucessivamente. Isso é fazer uma resenha. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns tópicos aqui para auxiliar nessa compreensão de resenha. Bom, resenha é um gênero textual, né? Ele expressa em um texto forma de síntese que expressa a opinião do autor. Então tem que ficar muito claro que é a opinião do autor. A resenha pode ser elaborada a partir de um livro, de um artigo, de um capítulo de livro, de um fato cultural, de um filme, de peças teatrais, exposições, de shows. Pode ser através de alguma live no YouTube, né, que vocês podem ver, né, uma apresentação de uma plataforma de conhecimento cerrado, por exemplo. Qual que deve ser a estrutura da resenha? Então tem que ter a identificação da obra, contendo os dados bibliográficos essenciais do artigo, né, do livro,
Apresentação da obra, situar o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Deve descrever a estrutura, falar sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco narrativo, ou até de forma sutil o número de páginas do texto completo. Pessoal, isso aqui são dicas, tá? De você montar uma estrutura de resenha. Tá? Às vezes vai ter alguns materiais que você vai fazer alguma resenha, né? Por exemplo, filme, né? Peça teatral, show, né? Que não vai caber dentro dessa estrutura aqui não. Mas isso aqui é um exemplo para auxiliar vocês, tá? Depois, você deve descrever o conteúdo, né? Resumir claramente o texto resenhado, fazer uma análise de forma crítica, ou seja, propor a sua opinião, argumentar-se baseando em teorias de outros autores. Você pode recomendar a obra, né? Fazer uma análise para quem o texto realmente é útil, identificar o autor, falar quem que é o autor, né? Os autores que estão compondo a obra, que foi resenhada, a experiência deles, falar brevemente, né, da vida de algumas obras do escritor ou do pesquisador. E assine e identifique-se, né? Coloque lá, né, o nome, a sua identificação, o nome da sua instituição, coloca lá que é acadêmico do curso de bacharelado em geografia, tá? Então, tem que ter essas informações de forma clara. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma resenha de um livro, tá? Esse aqui foi um trabalho que a professora Carla Faria, do IESA, solicitou a algum aluno, né? E ela me cedeu esse material, tá? Então vamos lá. Então o material que foi solicitado a resenha é esse aqui, ó, por uma geografia das territorialidades e das temporalidades. Uma concepção multidimensional voltada para a cooperação e para o desenvolvimento territorial. O autor é o Marcos Aurélio Sacquet. Então, primeiro, foi solicitada uma resenha desse material. Então, o primeiro passo é fazer a identificação da obra. Então, colocar aqui a referência dessa obra aqui, né, conforme as normas da BNT. Tá? Então, colocou aqui. Eu não sei se isso aqui está dentro da norma certinho, porque eu estou vendo o itálico aqui e não corresponde à norma de livro, né? Mas, enfim, vamos deixar, tá? Depois aqui, a apresentação da obra, descrever a estrutura, descrever o conteúdo, análise da forma crítica, recomendar a obra, identificar o autor. No fim aqui, assine e identifique-se, tá? Então, como isso aqui é uma capa, né? Primeiro ele colocou a identificação da obra, colocou aqui uma fotinha aqui da capa do livro, né? Escreveu resenha e se identificou aqui ó, na capa. Então, esse autor aqui, ó. Ou essa autora, né? Na verdade, essa autora, Georgiane. Colocou aqui as informações dela, né? A graduação dela, que ela está fazendo mestrado aqui, o laboratório que ela pertence, o e-mail, etc. Depois, foi inserida aqui a apresentação da obra, ela descreveu a estrutura e descreveu o conteúdo. Então, inseriu aqui, né, essas informações. Aparentemente parece que isso aqui foi publicado no Ateliê Geográfico, né, na revista, porque tem aqui as informações, ó. Enfim, vamos à sequência. Depois, tá. Foi um trabalho de resenha que foi publicado na revista Ateliê Geográfico, tá certo? Foi uma resenha publicada no Ateliê Geográfico. Foi uma parte, né, de um artigo, né, em que ela fez uma resenha sobre esse trabalho desse livro aqui e colocou no artigo dela, tá? Ou seja, essa autora aqui, no artigo que ela escreveu para o Ateliê Geográfico, ela utilizou a obra desse autor aqui e fez uma resenha e colocou no artigo dela que ela publicou aqui nesse Ateliê Geográfico. Então, aqui demonstra, né, essas partes aqui, ó. Então, veja só. Olha só, análise de forma crítica, né? Então, primeiro ela apresenta a obra, descreve estrutura, descreve conteúdo. Então, tá aqui, ó, por uma geografia das territorialidades e temporalidades, do autor Marcos Sacquet, levanta questões acerca da importância e necessidade do conhecimento geográfico
em esclarecer aspectos do território e das territorialidades ligados ao espaço-tempo. Saque esclarece que, além dos recursos didáticos utilizados para pesquisar e analisar o território, como os níveis escalares, é fundamental levar em conta os níveis temporais. Dessa forma, o autor faz uma análise do território a partir do movimento histórico e das relações transmultiescalares. Para isso, Saque dialoga com os autores do Brasil e países como Itália, França, para subsidiar sua análise sobre a relação e tarará. E agora ela vem fazendo a sua análise de forma crítica, né? Então, as ideias trazidas pelo autor são concepções políticas, intelectuais e acadêmicas que buscam a transformação social por meio da pesquisa e do saber científico. A leitura é complexa e as reflexões postas pelo autor possuem densidade intelectual, mostrando o amadurecimento de suas concepções ao longo de suas pesquisas em projetos e sua prática pedagógica. Aí ele menciona aqui também, os estudiosos citados por Saque são enquadrados por ele próprio como marxistas e não marxistas, mais materialistas. Por meio da dialética, dialoga com vários autores da geografia e ciências sociais para argumentar acerca do tema proposto. E aí no final, olha só, ele recomenda a obra, né? Apesar de apresentar densidade, a leitura é facilitada com figuras, tabelas e exemplos demonstrados pelo autor. A obra é importante para estudantes e pesquisadores de geografia, que desenvolvem estudos de planejamento territorial, que pretendem estudar as dinâmicas sociais com base no estudo espaço-temporal territorial. E poderia também identificar o autor, né? Mostrar também informações acerca do autor, né? Que não foi apresentado nesse texto. E finalizando, né, eu apresento para vocês aqui as regras textuais da resenha. Então, primeiro, a imparcialidade, né, eliminar o juízo de valor, sem defender um lado ou outro devido a motivos externos à obra. Cientificidade, tem que ter um cunho científico, pessoal. Exigências de objetividade e impessoalidade. E privilegiar o essencial, tá? Limitação de páginas, tá? Não vai fazer um negócio muito grande, né? Então, privilegie o essencial, as ideias essenciais do trabalho, para você fazer a resenha, tá? Mas exagere no seu argumento, né? Na sua análise crítica, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e encerramos a nossa aula de hoje, tá? E aí nós teremos uma atividade baseada nesse conteúdo de hoje. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.